Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite. Estamos ao vivo falando sobre a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Um monte de coisa bacana acontecendo aqui no programa hoje, porque a gente tem, além do sorteio desse livro, que eu estou mostrando já em algumas, mostrei 2 ou 3 vezes nos blocos anteriores, relembro aqui agora a história de uma alma, que é a autobiografia da Santa Teresinha, como o Padre Guido já explicou. Ela escreveu essa obra em obediência à sua superiora, que a pediu para relatar, então, deixar por escrito tudo que ela estava vivendo, e essa obra famosa, História de uma Alma. A gente vai sortear, ao final do programa, esse livro História de uma Alma. Lembrando, se você quiser adquirir, esse livro também está disponível aqui para que você possa adquirir. Basta perguntar para nossas atendentes no telefone que fica disponível no seu vídeo: olha, eu queria adquirir esse livro, como que eu faço? Elas vão te orientar certinho. Mas no final a gente vai sortear um exemplar. Além disso, nós estamos aqui nos nossos estúdios recebendo a relíquia de Santa Teresinha do Menino Jesus, que a gente já mostrou no início do programa, está aí. Essa relíquia de Santa Teresinha é um pedacinho, um pouquinho dos restos mortais da santa, misturado ali com a madeira do próprio caixão. Inclusive, Padre Guido, ali está escrito uma expressão em latim. O senhor poderia traduzir para a gente o que está escrito ali? Sim, aí está escrito exatamente um restinho do pó do corpo da santa misturado com o pó do caixão. Certo. E pertence a Santa Teresinha do Menino Jesus, a Gesù Infante, o Menino Jesus. Legal. E esta relíquia é acompanhada por um documento assinado. A gente até mostrou agora há pouco, está ali, ó, aquele documento, então acompanha a relíquia para testar a autenticidade. Autenticidade, exato. Né? Não esqueçamos, inclusive, que por ordem, depois vou explicar o porquê, do saudoso, grande e santo Papa João Paulo II, os restos mortais de Santa Teresinha já deram uma volta no mundo inteiro. Ele pediu que isso acontecesse? Sim. Quando foi ele que proclamou a santa como título de doutora da igreja. Né? Legal. No final do programa, o Padre Guido, que sempre nos dá a bênção para encerrar o programa, vai nos dar a bênção com a própria relíquia Santa Teresinha do Menino Jesus, que a gente acabou de mostrar. Olha um outro recadinho aqui antes da gente continuar a nossa conversa. Bom, aqui na Associação do Senhor Jesus, no mesmo site que a gente sempre divulga, para que você acesse os programas Eclésias antigos que estão lá disponível para você acessar no portal da Rede Século XXI, você pode acessar também no rs21.com.br/EAD, EAD de ensino à distância, aqui da Rede Século XXI. Se você não conhece, olha, tem um monte de coisa legal lá no EAD, um monte de curso, conteúdo, olha, muita coisa mesmo, vale a pena você conhecer. Mas, sobre o tema que a gente está falando, o Frei Patrício Ciadini, que é um frei carmelita, conterrâneo do Padre Guido, italiano, ele preparou um conteúdo bem bacana, que ele visitou a casa onde Santa Teresinha do Menino Jesus passou a parte da sua vida. Olha, é uma espécie de documentário, um conteúdo muito interessante, que está disponível para você no EAD. Inclusive, a gente tem um pedacinho para te mostrar. Dá uma olhada, assiste aí. Nós aqui temos foi reproduzido este reliquiário bastante grande, onde tem objeto da infância, brinquedo dela e muitas outras coisas que foram colocadas. E lá temos o hábito também da primeira comunhão de Teresa do Menino Jesus. Então acho que aqui nós temos uma ideia, olhando bem, daquilo que era a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus aqui nesta casa de Buissonnet. Então eu acho que este é também um momento muito importante, ver que ela foi verdadeiramente criança e viveu esta experiência da infância que depois levará a projetar a infância espiritual. Bonito, né? Você viu então aí o Frei Patrício Ciadini, que é carmelita, que visitou então os lugares que foram importantes na vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, lá na França, em Lisieux, mostrando ali, como você viu, objetos da própria santa, lugar onde ela morou. Todo esse conteúdo está disponível então para você lá no EAD. Acesse então o site da Rede Século XXI, rs21.com.br/EAD. Esse conteúdo está disponível para você e muitos outros cursos, muitos outros conteúdos bem interessantes. Se eu fosse você, eu conheceria o trabalho do pessoal aqui do EAD, que é bem bacana, tá bom? Não deixe então de acessar, conhecer esse material. O senhor já esteve lá, Padre Guido? O senhor já conheceu lá em Lisieux de perto esses aposentos ali da Olha, Eric, na França, o santuário mais visitado depois de Lourdes é exatamente em Lisieux, o santuário de Santa Teresinha. Que legal. Portanto, quem visita a França não pode deixar de lado de marcar a presença em Lisieux.
A nossa telespectadora, que também se chama Terezinha, Terezinha Alba Possagnolo, da cidade de Serra Negra, aqui no estado de São Paulo. Ela está parabenizando o programa, diz que está gostando muito da conversa, porque, é claro, ela é devota de Santa Terezinha. Ela tem Terezinha no nome, né? É devota de Santa Terezinha. O seu nome vai ficar aqui para o sorteio, viu, Terezinha? E todo mundo que ligar, todo mundo que mandar mensagem para a gente, mesmo via WhatsApp, a gente vai selecionar esses nomes para a gente sortear, então, ao final do programa, o livro História de uma Alma. Aliás, antes da gente continuar falando aqui sobre Santa Terezinha do Menino Jesus, o nome Teresa por Carmelo tem muita importância. Porque a gente começou tudo lá com Santa Teresa d'Ávila, né? A grande reformadora do Carmelo. Mas a gente vê outras Teresas lá no Carmelo, além de Santa Terezinha, né, Padre Guido? Sim, aliás, vou dizer mais ainda, Eric, entre as religiosas do Carmelo, às vezes tem Carmelo com 4 ou 5 freiras com o mesmo nome, Teresa. É o nome mais comum. Não tem como, né? Além de Teresa d'Ávila, a grande reformadora. Exato. Santa Terezinha do Menino Jesus. Sim. Teresa Benedita da Cruz, que é Santa Edith Stein. Edith Stein. E olha, se inspira naturalmente ou a Teresa chamada a Grande, isto é, Teresa de Ávila, sim, ou a Teresinha do Menino Jesus. Teresinha é porque é pequena, Teresa, entrou criança praticamente, né? E faleceu também muito nova, só com 24 anos de idade. E temos que dizer, gente, apesar de tanto entusiasmo, tanto fervor, com o qual ela queria tornar-se religiosa, do ponto de vista físico, a saúde não colaborou. Ela sempre teve uma saúde debilitada, né? Sempre esteve debilitada, problemas de pulmões, de tosse, que inclusive levaram ele até a morte, inclusive. Ele chegou até a ter crises muito violentas, vomitando até sangue, certo? Coitada, e não tinha mesmo remédios naquela época. Mas, meus irmãos, ela soube até transformar o seu sofrimento num instrumento de merecimentos. Uma coisa muito importante, Eric, que devemos dizer para os nossos amigos telespectadores, ela ofereceu a sua vida para as missões em uma maneira especial para os padres. Mesmo nesses poucos anos, 9 anos de Carmelo, ela viveu de maneira tão profunda, intensa. O senhor já explicou a Pequena Via, que é uma coisa linda, maravilhosa, simples, profunda e santa. Sim. E ela conseguiu, mesmo nesse tempo, fazer diferença na vida da igreja toda, nesse ponto de vista, oferecendo pelas missões das pessoas que, diferente dela que viveu enclausurada, que viajassem o mundo levando a palavra de Deus. Aliás, não só ela é a padroeira das missões, ao lado de São Francisco Xavier. Esse sim, jesuíta, cofundador da Ordem dos Jesuítas, esse andou muito, né? Viajou o equivalente daria para ele dar mais de uma volta na Terra. Um que andou muito, outro que não andou nada, ficou só lá dentro. Mas os dois são padroeiros das missões da igreja. Exato, inclusive Santa Teresinha adorava, digamos assim, uma carta que São Francisco de Xavier havia enviado da Índia. Ainda estamos era jesuíta, né? Estamos no ano 1500, sim, quando ele mandou uma carta ao superior-geral da Ordem dos Jesuítas dizendo: pelo amor de Deus, me mande mais padres, porque no final de cada dia não aguento mais a levantar o meu braço direito para batizar pessoas. Olha só. E a Santa colocou como projeto de vida o oferecimento de todo o seu sacrifício para ajudar os missionários no mundo inteiro e transmitiu este seu desejo também para as jovens noviças, das quais ela era mestra. Só quero lembrar, Padre Guido, no nosso site, rs21.com.br, lá onde nossos programas estão disponíveis, é a página do programa Eclésia. Clicou em programas, achou o programa Eclésia. Basta achar em vídeos, estão todos disponíveis. Nós já dedicamos um programa exclusivo para falar sobre esse aspecto da missão, tanto do ponto de vista da padroeira Santa Teresinha, que é a padroeira das missões, também de São Francisco Xavier. Então, sobre esse aspecto específico, tem um programa, inclusive, dedicado só a isso. Você acessa o nosso site e assiste esse programa, porque o assunto é longo para falar sobre isso, né, Padre Guido? Agora, Padre Guido, vamos entrar num outro assunto aqui que é muito interessante, sobre o fato dela ser proclamada doutora da Igreja. Sim. Foi o Papa João Paulo II, em 1997, que a proclamou doutora da Igreja. Bom, antes da gente falar disso, só lembrando, ela foi beatificada em 1923, sim,
pelo Papa Pio XI. 11, sì. E também foi o Papa Pio XI que a canonizou, né? 2 anos depois, em 1925, canonizou Teresinha do Menino Jesus. E depois, gente, o Papa Pio XII, né, proclamou Teresinha do Menino Jesus também como padroeira da França. Juntamente com Santa Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc. Né, padroeira da França. E o Santo Padre grande e Santo João Paulo II proclamou Teresinha como doutora da Igreja. Gente, estamos diante de um título muito cheio de requinte, digamos assim, e de prestígio para a Igreja. Não se trata de ter títulos acadêmicos das faculdades, se trata de um merecimento, digamos assim, oficial da Igreja pelo trabalho desenvolvido para aquela pessoa. A título de curiosidade, são somente 36 os doutores da Igreja proclamados assim pelo magistério da Igreja. Em toda a história da Igreja, apenas 36 santos são proclamados doutores. Sim. Aliás, o último que foi proclamado foi o Papa Francisco, recentemente, que proclamou. São Gregório Narek, se não me engano, foi o último santo doutor da Igreja. Antes disso, Bento XVI tinha proclamado também uma mulher. São 4 mulheres, né, Padre Guido? São 4. Vamos lembrar as 4 mulheres que são proclamadas doutoras da Igreja. Uma é a fundadora, exatamente, do Carmelo, a cofundadora ou reformadora, Santa Teresa de Ávila. Teresa d'Ávila, doutora da Igreja. Exato. Santa Catarina de Sena, que é padroeira da Itália, do meu país, e também doutora da Igreja, certo. Teresinha do Menino Jesus, e o Papa Bento XVI proclamou Santa Hildegarda de Bingen. Né? Foi essa que eu disse agora há pouco, então foi a Santa Hildegarda que o Papa Bento XVI proclamou doutora. Quatro mulheres, Santa Teresinha do Menino Jesus, certamente a mais jovem. Padre Guido, como pode uma jovem de 24 anos ser doutora da Igreja, estar ao lado de uma lista seletíssima de 36 santos na história da Igreja, entre eles os grandes santos, como São Tomás de Aquino, que também é doutor da Igreja, Santo Agostinho, que é doutor da Igreja, Santo Alberto Magno, que é doutor da Igreja, São Jerônimo, que é doutor da Igreja, muitos outros que eu não vou lembrar a lista de todo mundo. A própria, o senhor disse, a própria Santa Teresa d'Ávila, talvez a maior mística da história da Igreja. Como é que pode uma garota de 24 anos, viveu só 9 anos no Carmelo, chegar a ser doutora da Igreja? Sim, meus amigos, conseguiu. Meus amigos, estamos diante de uma santa que merece todo o respeito, exatamente pela maneira como ela viveu a sua santidade pessoal e estimulou os outros também a seguir este caminho. Veja que às vezes nós fazemos uma grande confusão. Quando se pensa num santo, numa santa, logo pensamos, por exemplo, no dom dos milagres. E temos tantos santos que se caracterizaram também por estes dons. O Santo Antônio, por exemplo, né? Padre Pio. Que a Igreja chama de taumaturgo, né, Padre Guido? Taumaturgos, exato. Né? Nós estamos hoje diante de uma santa que não teve estas qualidades de fazer milagres. Só que ela conseguiu transformar o dia a dia num milagre. Isto é, marcando sempre a presença de Deus e oferecendo tudo, até o ar que respirava, até as batidas do coração, como falava no outro bloco, como um gesto de amor para com Deus. E é aí que a santidade vai para frente, porque cada um de nós percebe que não é necessário entrar num convento, num mosteiro, ou num seminário, ou enfrentar o caminho para a vida religiosa, para garantir a santidade. Não. O chamado para a santidade é de todos. Eu dizia, no nosso encontro que sempre marca, antecede um pouquinho o nosso programa ao vivo, dizia, né, para você, Eric, né, do nosso fundador, Santo Aníbal Maria de França, na mesma linha de Santa Teresinha, quando ele visitava as várias casas dos seus religiosos e religiosas, na Itália é muito comum o uso do trem, aqui no Brasil é o ônibus, lá tem uma estrada de ferro. Nunca ele viajava sozinho, levava sempre consigo um religioso, e olhando pela janela do trem, que estava correndo, ele dizia para o religioso, está vendo lá naquela aldeia, tem aquela torre, está vendo aquela torre? Estou.
Olha, se tem um motor é porque tem uma igreja. Se há uma igreja é porque Jesus está lá dentro. Então vamos fazer uma comunhão espiritual. Isto ele chegava no decorrer do dia fazendo 30, 40, 50 vezes a comunhão espiritual. Este que é o clima que leva uma pessoa a um conceito de santidade verdadeiramente nobre. E nós não temos palavras, meus amigos telespectadores, para agradecer a Deus por esta presença belíssima desta santa no meio da sociedade e que ditou exatamente o caminho mais belo para a santidade. Não, certamente, uma santa maravilhosa, a contribuição fantástica do que ela deu para toda a igreja. Mas, só para eu entender, aliás, é a dúvida do Ari, o Ari Ribeiro, lá de Ourinhos, quer entender um pouco mais sobre a questão de ser proclamado doutor da igreja ou não. Ele pergunta quais são as condições, ou os pré-requisitos. Eu estenderia essa pergunta. O que o Papa avalia na vida de um santo para dizer, olha, esse santo deve ser proclamado doutor da igreja ou aquele outro santo, porque é um grupo seleto. 36 santos em 2000 anos de cristianismo, com tantos santos, milhares de santos que a igreja já proclamou entre santos e beatos, só 36 ser proclamados doutores, é algo muito grande, né, Padre Guido? O que o Papa vai verificar se naquela vida da pessoa teve ou não para ser proclamado doutor? Perfeito. Posso responder já? Pode responder. Ok. Em primeiro lugar, prezados amigos, o Santo Padre o Papa, através das suas comissões que estudam o caminho da santidade, analisa as virtudes do candidato à santidade ou candidato até a este título. As virtudes que cristãs, todas, que devem ter sido praticadas não numa maneira normal, mas numa maneira chamada heróica. Portanto, o heroísmo das virtudes cristãs. Analisa também os escritos, para que tudo que está escrito da parte de um santo, de uma santa, corresponda plenamente à doutrina do magistério da Igreja e seja sempre conforme à doutrina apostólica, ao Santo Evangelho. Aqui abriria uma parêntese para entender melhor o caminho da santa. Dentro do Carmelo, onde morava Teresina, menino Jesus, havia uma grande biblioteca, cheia de milhares de livros sobre a santidade. Livros chamados de mística, o exemplar de pessoas que se destacaram na história. E estes livros sempre à disposição de todas as religiosas que estavam no Carmelo. Qual foi a atitude de Teresinha? Sem nunca desprezar nenhum destes livros, ela preferia pegar os 4 evangelhos. A preferência dela era só o evangelho. Bom, o senhor está dizendo, ela lia os evangelhos, ela escreveu, inclusive, a história de uma alma, que está aqui na minha mão, que a gente vai sortear daqui a pouco, que é o relato da vida dela. Certamente, então, analfabeta ela não era, mas, provavelmente, até porque a idade dela, entrando com 15 anos, ela não cursou grandes cursos, grandes universidades e tudo mais. Não é esse o pré-requisito, então, para que o Papa avalie a vida de um santo se vai ser proclamado doutor ou não. Porque, por exemplo, nessa lista a gente tem São Tomás de Aquino, a igreja proclama São Tomás de Aquino, que está entre as maiores inteligências que essa terra já viu. Exato. Mas não é o caso do Santa Teresina de Jesus. A igreja não está preoccupada só com uma busca intelectual, né, ou com uma riqueza intelectual. Exato. Foi a descoberta deste caminho, né, o caminho mais simples que nós podemos percorrer para responder à nossa vocação de santidade. Esta foi a grande novidade, o pequeno caminho, né, que Santa Teresinha apresentou para a sociedade e para o mundo já da sua época. E as religiosas do convento não custaram muito a entender o que estava acontecendo. Isto é, o fruto de tudo isso era uma obediência perfeita, cega. Era capaz de deixar qualquer atividade pessoal diante de um sino que tocava, a obediência total. Inclusive, gente, temos documentos até de palavras, não sei quem de nós conseguiria fazer isso hoje, hein? Palavras que ela estava escrevendo, como eu neste momento, e que deixava a palavra pelo meio, diante da obediência que a chamava para cá e para lá.
Veja, portanto, é aí que nós temos uma santidade extraordinária, bela, e que fez com que ela ganhasse, de uma maneira bem merecida, o título de doutora, porque está mesmo ensinando o caminho certo. Muito bem. Inclusive, o Bruno, que é o nosso diretor, a gente podia fazer um dia um programa Eclésias dedicado apenas aos santos doutores, né? Vamos fazer um dia, Padre Guido? Vamos falar mais sobre os santos doutores? Em outra oportunidade a gente fala sobre isso. A Ana Maria Alvim, que é da cidade de Santos Dumont, Minas Gerais, está dizendo aqui que já recebeu uma graça belíssima sobre Santa Teresinha. Ela só quis contar aqui pra gente. Obrigado, viu, Ana Maria? Conta que é devota de Santa Teresinha e já recebeu uma graça. A gente vai para o intervalo, a gente volta para o último bloco. Aí o senhor explica mais sobre a relíquia, porque tem muita gente perguntando, Padre Guido, onde que fica essa relíquia? Daqui a pouco o Padre Guido vai dar a benção com a relíquia e ele vai contar onde que é a sede, que lugar que fica essa relíquia, onde fica guardado. Vamos para o intervalo, a gente volta já já.